Vamos começar agora a nossa terceira aula sobre essa história desse sujeito comum ao Pampa. Nós já tratamos em nosso primeiro encontro a introdução do gado na região pampiana. Nosso segundo encontro foi a ocupação singular desse território. E hoje nós vamos tratar, por isso que eu estou com esse livro, é um livro do professor Dante Laetano, um grande pesquisador da história do Rio Grande do Sul, escrito nos anos 50, e que trata especificamente, de um jeito quase documental, sobre os trabalhos e as partes que constituíam a estância. Hoje o nosso assunto será a constituição do sujeito gaúcho. Nessa aula nós vamos então ver de onde surge, como ele é constituído, quais são as suas peculiaridades que o tornaram tão singular e sinônimo dessas regiões. Nós podemos notar que, para nós compreendermos o assunto, é preciso que nós não nos esqueçamos de que estamos em um território de colonização luso-espanhola e que grande parte do Pampa é um território de fronteira entre esses dois impérios. Portanto, o gaúcho, ele vai se constituir nessa relação fronteiriça, ora como português, ora como espanhol, ora como ligado às missões jesuíticas, não é? E sempre trazendo em si a marca étnica das populações originais, as tribos dessas regiões, como veremos mais adiante. O gaúcho, não podemos esquecer, é um sujeito engendrado pelo processo colonial na América do Sul. Ele surge em meio às necessidades de ocupação e de exploração do Pampa em uma região do Império Luso-Espanhol. Ora, toda a região do Pampa ficará com o Império Espanhol, ora partes dessas regiões que compõem o Pampa irão tornar-se possessão do Império Português. Mas é no decorrer da história desse território, a partir de uma determinação colonial, que as bandeiras e as elites regionais vão definir os limites territoriais. Mas o gaúcho, colegas, o gaúcho, ele fica aquém além das fronteiras, ele as maneja, ele não as respeita. A partir da penetração do gado vindo do Paraguai e seu posterior espalhamento pelo Pampa, juntamente com o cavalo, o gaúcho vai surgindo à medida em que os rebanhos vão se tornando comercialmente importantes, tanto para a Espanha como para Portugal. É preciso que a gente note essa imbricação entre Pampa, rebanhos bovinos e cavalos na constituição do gaúcho. É preciso, antes de tudo, uma singularidade na relação com o meio e com esses dois animais, para que nós tenhamos a composição dessa especificidade cultural subjetiva que é o gaúcho. Os gaúchos, eles vão ter, nos seus primeiros momentos, ao redor da primeira metade do século XVII, nas vaquerias, a sua verdadeira escola de formação. O que eram as vaquerias? As vaquerias eram verdadeiras caçadas, literalmente caçadas, aos rebanhos em uma região desprovida de qualquer limite, a não ser os naturais. As vaquerias se faziam a campo aberto e, portanto, exigiam do gaúcho uma habilidade em relação à montaria, uma habilidade, uma destreza
no andar a cavalo, que lhes permitisse cavalgar horas e em alta velocidade na busca dessas manadas. E ao encontrá-las, desgarroteá-las, ou seja, cravar uma lança, não é? Em forma de meia-lua no garrão dos animais para que eles parassem e fossem degolados. Então, por isso que as vaquerias são escolas. Elas desenvolvem a habilidade da equitação, mas essa equitação pampeana específica que muito impressionou os viajantes que estiveram nessa região. A habilidade do laço, a capacidade de voltear aquela imensa corda de couro trançada, né? E com os rebanhos em correria, né? Por essa imensa planície, laçá-lo e sujeitá-lo em cima de um cavalo. A habilidade da doma. Nesse momento das vaquerias, a doma é feita não fora do próprio trabalho. A doma é feita no meio do trabalho e ela se complementa com o trabalho. Não há um espaço de doma nesse primeiro momento. É por isso que eu lhes afirmo que a vaqueria vai ser o lugar a partir do qual o gaúcho vai conformar as habilidades necessárias a seu tipo de vida. Qual é o amálgama racial que comporia essa figura tão característica dessa região? É o comércio colonial nessa região, colegas, que vai constituir esse sujeito. E esse sujeito vai surgir do amálgama entre brancos e índios, não é? Levando à formação da figura do mestiço. Brancos, espanhóis, portugueses, os índios, principalmente os guaranis, que irão compor os grupos étnicos que se amalgarão na construção do sujeito gaúcho, né? Então, é inegável que o gaúcho é o resultado dessas etnias que aqui se encontram e que aqui se constituem como um grupo social. É certo que é dessa relação que se constituem os gaúchos, como também é certo que o gaúcho é fruto do processo de ocupação colonial e de exploração dos rebanhos bovinos que vimos na aula passada, que se espalham e se proliferam largamente no Pampa em função da qualidade das gramíneas que haviam. Grande número de indivíduos brancos, índios e mestiços que andam vagando por aqueles distritos sem meios de subsistirem, sem agência para os procurarem, seguindo quase por necessidade um modo de vida servil debaixo da subordinação dos famosos mestres de contrabando. Nós temos aqui uma frase de um vice-rei do Brasil na segunda metade do século XVIII, que se refere tacitamente, colegas, aos habitantes do Pampa entre o Rio Grande do Sul e o norte do Uruguai. Aqui tratado como a província de São Pedro e a Banda Oriental. E observem o tipo de vida que eles levavam em meio ao processo colonial. Então, levando um modo de vida servil debaixo da subordinação dos famosos mestres dos contrabandos. Lembrem-se que em aulas passadas eu lhe falei da famosa comparsa. O que era a comparsa? Relembrando, era um grupo de gaúchos financiados por comerciantes das cidades litorâneas, Buenos Aires, Montevidéu, entre outras, que entravam no Pampa em busca do gado. Eles eram então financiados por esses comerciantes que queriam o couro. E por que eles eram financiados? Porque eles eram hábeis na caça aos rebanhos. Eram hábeis em conseguir o maior número possível de couros em tempo reduzido. Eles iam
para o interior do Pampa em um comboio de carretas e que objetivavam, depois de 1, 2, 3 meses, trazerem essas carretas lotadas de couros para os portos de Montevideo ou Buenos Aires. E é no Pampa que se institui a vida do gáudio, né? E o contrabando, em meio às disputas territoriais, né? E as disputas pela riqueza do gado, que será o meio de trabalho desse tipo tão peculiar dessa região específica pampiana. Mas é preciso que nós pensemos em uma outra variável ao nos referirmos à formação do gáudio, né? Afora esse setor ligado à colonização luso-espanhola, como vimos, a presença do comércio, o contrabando, a necessidade de exploração desses rebanhos, né? Nesse momento ainda sem a determinação de uma propriedade específica, nós não tínhamos a presença de propriedade do território, mas era uma presença muito incipiente de uma propriedade sobre os rebanhos, não é? Que começa a surgir mediante a presença da marcação, não é? A marca aquela feita a ferro, com ferro quente, marcando o rebanho numa tentativa ainda bastante frágil de determinar a propriedade desses rebanhos nessas regiões. Mas há uma outra variável, né, que também é importante na constituição da figura do gáudio, que são as reduções ou as missões jesuíticas, principalmente aquelas que ficarão no lado oriental do Rio Uruguai, ou seja, no lado que hoje pertence ao estado do Rio Grande do Sul, e que na época que estamos falando, século XVII e XVIII, era de possessão do Império Espanhol. A construção de uma prática ligada ao manejo dos rebanhos, como também a elaboração de um repertório de ações que caracterizam o gaúcho como um especialista, está ligado à presença das missões no Pampa. Por que isto, colegas? Ora, nós vamos ter os 7 povos das missões, na região conhecida como a região missioneira do estado do Rio Grande do Sul, que vão organizar núcleos habitacionais para os quais convergirão fundamentalmente a etnia Guarani. Ora, essa etnia será deslocada do seu habitat natural, a selva, como também será deslocada das fontes de alimentação naturais que ela até então seguia como habitante da selva, das florestas. Daí a necessidade de um alimento regular que fizesse com que esses grupos originais pudessem abandonar não apenas a sua alimentação, mas também as práticas que eles desenvolviam ao levar adiante um tipo específico de alimentação que envolvia a caça, que envolvia a pesca, que envolvia uma concepção de vida diferente daquela que os jesuítas buscavam implementar nas missões. Então, a presença dos rebanhos nessas regiões vai facilitar esse grande problema que sempre assustou os padres jesuítas nas missões: a alimentação. Como alimentar um grupo grande em várias cidades, não é? Com um estoque alimentar que os pudesse ficar na cidade sem penetrar na floresta, sem voltar aos seus velhos hábitos. A presença do gado nessa região vai ajudá-los. Lembre-se que eu lhes falei que o gado vai entrar no território rio-grandense, não é? A partir de 1620, subindo o rio Uruguai, naquela região ali, hoje próximo a Uruguaiana, a Passo de los Libres, entrando a Artigas, subindo a São Borja, né? Como também nós veremos uma outra entrada de gado na região das missões, a partir de Santo Tomé,
não é? Santo Tomé, em frente à cidade de São Borja, nós teremos ali gado atravessando o Rio Uruguai e penetrando nessa região das missões rio-grandenses. Então, a presença desse gado vai possibilitar a alimentação e a manutenção dessas populações originais, os guaranis, nas cidades das reduções. Sem isto, nós não teríamos, durante mais de 100 anos, naquela região, a existência dessas populações, né, fixadas do jeito como foram e a partir de um modelo europeu, como impuseram os jesuítas. Ora, essa proximidade entre jesuíta e os rebanhos e a necessidade de alimentar os guaranis levou ao desenvolvimento tanto dos jesuítas como dos guaranis dessas habilidades ligadas ao manejo do gado, ao seu cuidado, em suma, a criação de um repertório que vai caracterizar esse sujeito. As missões e o território pampiano dividido em vaquerias, que eram os lugares de resguardo dos rebanhos, os jesuítas, juntamente com os índios guaranis, efetivaram um verdadeiro conhecimento dos campos, da flora, da fauna, dos vales dos rios, dos caminhos, em suma da região pampiana, que permitiu ao gaúcho tornar-se um perfeito vaqueiro. É inegável, colegas, que os jesuítas, juntamente com os guaranis, vão se tornar um expert no manejo dos gados. Eles vão dividir o território, hoje do Rio Grande do Sul, como também da Banda Oriental, em vaquerias ou estâncias. Protegidos esses rebanhos, e se esses rebanhos ficarão ali aos cuidados de determinadas missões, não é? Então, cada missão tinha uma vaqueria e dessa vaqueria ele tirava o gado necessário à alimentação. Então, imaginem a vaqueria do mar aqui abrangendo o nosso território e as missões ficando no oeste rio-grandense. Ora, os índios faziam essas tropeadas juntamente com os jesuítas, não é? Vinham buscar gados, levavam esse gado para as missões, separavam os terneiros a partir de uma certa época, não é? Para não levar ao esgotamento das matrizes, como também evitavam que esse gado sofresse um processo de extermínio rápido. Esses sujeitos se encontram como especialistas na arte do camperiar. Populações originais, isto é, guaranis, charruas também podemos dizer, não é? Brancos, espanhóis e portugueses vão se constituir à medida que vão dominando um conjunto, um repertório de habilidades necessário ao domínio do gado, vão se constituir necessários ao próprio comércio colonial, ao comércio do couro nesta região. São esses interesses das cidades litorâneas, né, manejadas por ricos comerciantes, que vão constituir e criar um espaço de vivência no Pampa propício à existência do gaúcho. Mas o gaúcho é uma cultura, é um jeito de ver o mundo, é um jeito de constituir a sua própria existência nesse espaço cujo limite é o horizonte dos olhos. Podemos agora, no final desse nosso encontro, pensarmos as variáveis que levam à constituição do gaúcho. Inegavelmente, a presença dos rebanhos, tanto equino como bovino, em uma região fácil espalhamento e de riqueza de alimento, que é o Pampa. Mas só isso não basta.
é preciso um êmulo exterior à própria região para que transforme o Pampa em um lugar com algum tipo de atrativo, a partir do qual ali se instale um tipo de vida particular. Isso se dá a partir da intronização dessa região ao comércio colonial. Outra variável é que essa dinamização se dá pelo comércio do couro, e esse comércio do couro vai exigir a presença de um tipo humano. Esse tipo é o gaúcho. É ele que, com suas habilidades, não é? Com suas habilidades, com um repertório de saberes, vai transformar esses rebanhos para os comerciantes das cidades litorâneas. Mas também é preciso salientar que, à medida que se instala esse comércio do couro e que a figura do gaúcho vão adquirir uma independência em relação ao próprio comércio e vão se constituir como os habitantes dessa região.